Bom dia, bom dia. Bom O dia. nosso momento gostoso de aprender mais um pouquinho. Já começa a reverberar. Vamos lá. Vamos, nosso momento que a gente para, né, para aprender um pouquinho mais. Então, vamos lá. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia o céu e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através do sétimo dia, indicar o caminho dos céus e da terra. Está gravando, está gravando. Então vamos lá, vamos convidar Deus, que está sempre aqui com a gente, mas tornar mais presente, né? Quem quiser ancora. Faz os pontos de ancoragem também, já vai trazendo essa consciência por dentro do corpo, por trás dos olhos. Então, pelo caminho do mais fácil, através da energia. Então, vamos lá. Se alguém quiser ler hoje, pode se manifestar. Quem quiser falar de alguma coisa específica a respeito do que está reverberando da Bíblia, desse livro sagrado. A gente estava lendo sobre as igrejas, as sete igrejas, né? Uhum. Mensagem a Tia Tira, a gente leu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, que é a mesma coisa que o Albert Einstein fala, né? Que a gente dá mais atenção para o dom da intuição. E aí agora é mensagem a Sardes. Continuando ainda em Apocalipse, na parte das sete igrejas. Tá gravando. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: Eis o que diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço tuas obras, tem fama de estar vivo, mas estás morto. Se vigilante, se vigilante e consolida o resto que estava para morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, olá, Miriam, boa noite. Então, na mensagem a Sardes, vamos novamente aqui, ó, ao anjo da igreja de Sardes, escreve, ao anjo. Eis o que diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Eis o que, eis o que diz aquele que tem. Eis o que diz aquele que tem as sete estrelas e as sete
espíritos de Deus, né? O anjo da igreja de Sardes escreve, então, aquele que tem as sete estrelas e as sete espíritos de Deus. Aí ele fala: Conheço tuas obras, tem fama de estar vivo, mas estás morto. Se vigilante e consolida, se vigilante. Então, seja vigia, né? Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Então, seja vigia e olhe o resto que tinha para morrer, né? Pois não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, é como se ele estivesse dizendo, né? Esse que tem os sete Espíritos de Deus é sete estrelas. Conheço tuas obras, tem fama de estar vivo, mas estás morto. Seja vigilante e consolide o resto que estava para morrer. Seja vigia, olhe o restante que tem para morrer, né? Pois não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Pois eu não achei as obras perfeitas diante de Deus. Quais são? Essa que você tá, não são as obras perfeitas de Deus. Essa que você acredita ser, não é a obra perfeita de Deus, né? Então ele fala assim: pois não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Porque muitas vezes as pessoas confundem que as tuas obras feitas, as obras perfeitas diante de Deus, é trabalhar, é levar pão na igreja, levar pão para as comunidades, né? Ah, vamos levar pão, vamos. As pessoas estão acostumadas só no fazer, 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 né? E aí, pois não achei tuas obras perfeitas diante de Deus, pois não achei é porque não está em você. Não achei as tuas obras perfeitas de Deus, não no sentido de fazer, né? As tuas obras, pois não achei tuas obras perfeitas diante de Deus, as tuas obras não de execução, mas as obras divinas já em cada um. Eu não achei, né? Lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste. Observe-o e arrepende-te. Lembre-te, portanto, de como recebeste, lembre de como você recebeu. Lembre-se de como recebeu e ouviu. Observe-o e arrepende-te. Arrepende-te em qual sentido, né? Arrepende-te, dependendo se a pessoa está numa consciência apenas da dor, da guerra, ela está sempre sentindo culpada, está sempre sentindo com remorso, né? Mas arrepende-te no sentido do quê? De como recebeste e ouviste, observe-o e arrepende-te. Então, como você recebeu foi puro, e como você ouviu também foi íntegro, foi puro o que você recebeu e ouviu. Observe-o, observe-o e arrepende-te. Arrepende-te no sentido não de culpa, se for olhar com os 200 para baixo, né? Só. Não, arrepende-te no sentido de, nossa, por que que eu esqueci? Quanto tempo?
Nossa, quanto tempo eu fiquei distante disso. Arrepende-te no sentido de a gente quis conhecer a sombra para conhecer a luz. E aí é tão mais fácil, né? É tão mais rápido. Eu lembro que um dia eu vi uma moça numa cadeira de roda na rua, com chuva, chovendo, assim, chuviscandinho. E ela tava com a cadeira quebrada. E aí eu perguntei assim para eu perguntei não, eu tava indo, né? A gente não invade o espaço das pessoas, mas tava indo. E ela me chamou, falou assim: "Você pode comprar alguma coisa para eu comer? Minha cadeira tá quebrada, eu não consigo chegar lá no mercado." Aí eu falei assim para ela, e ela me deu R$ 10. Daí ela falou assim, eu olhei para ela e falei assim, eu posso fazer muito mais que isso, né? Foi o que me veio assim, mas eu sabia que aquele aprendizado era para mim. Eu falei, eu posso fazer muito mais que isso, se você quiser, porque eu poderia, né? Eu consigo escrever uma carta e pedir uma cadeira de roda no centro de reabilitação, que é próximo aqui da gente, aqui, né? Na época eu estava lá na clínica. É próximo. E então eu conseguiria cadeira de roda, conseguiria tratamento de reabilitação para ela, conseguiria fazer balanceamento, levaria ela para a clínica fazer o balanceamento, conseguiria muito mais, né? E aí ela falou assim: "Não, eu não, eu só preciso que vá ao mercado e eu não estou pedindo para que você pague, eu estou dando dinheiro aqui, né?" E aí eu fiquei pensando, então era uma mulher assim que estava com a perna toda com edema, bem inchado, ela tinha feito uma cirurgia no joelho, que ela tinha sido atropelada. E daí eu fiquei pensando, por que que uma pessoa prefere passar pelo esse sofrimento do que ir por um caminho mais rápido, né? Um caminho mais rápido é só se render, né? A vida tá ali para. E daí a mensagem que veio para mim foi porque no registro acástico, né? Ela ela não suportou o poder que ela teve e ela utilizou desse poder machucando as pessoas. Então hoje ela não está sendo punida. Hoje ela tem medo de acessar o poder dela de novo. Então não é uma autopunição. É uma maneira de eu controlar, porque quando eu usei, eu machuquei as pessoas. Então ela não quer acessar ela de novo. Então, esse arrepende-te, né? Esse arrepende-te em qual sentido? De que não precisa passar por esse sofrimento todo, porque afinal de contas, aonde você foi, até onde você foi para ir aprendendo o mal, só que você pode usar agora proporcional, né? Para conhecer o mal que nós quisemos conhecer. A gente quis conhecer e para poder conhecer o bem. E aí a pessoa passou a se identificar com o mal. Ela conheceu a densidade, ela conheceu as coisas más e se identificou com as coisas más. E esqueceu que ela é todo o restante, que ela era só uma sombra para ela conhecer quem ela é de verdade, de quem ela é de verdade, né? E aí
O arrepende-te, em qual sentido? Não arrepende-te de autopunição, mas foi uma escolha que a gente fez. A gente quer conhecer a sombra para a gente sentir o que é a luz. Aí agora nós estamos o que? Aprendendo, aprendendo de novo o que é a luz. E aí, às vezes, a gente pega uma dosezinha e fala, nossa, é muito fantástico, porque a gente está tão acostumado com o ruim e o desconforto, que quando a gente sente um pouquinho bom, é muito perto daquilo que a gente estava, só que ainda é pouco perto de quem nós somos, ainda é pouco, né? Então, assim, o arrepende-te em qual sentido? É instantâneo. Por isso que existe, né, os processos de perdão do registro akáshico. Quando você olha e fala assim, eu me arrependo, eu, 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 eu me arrependo, é rápido. Quando você faz aquilo com o coração, porque aquilo vai direto para uma consciência, que agora você aprendeu a lição, você aprendeu a força que você tem, você aprendeu que você pode utilizar essa mesma força para criar danos. Mas você pode criar dessa mesma força para criar algo que nem nós sabemos ainda, nem nós sabemos ainda, porque a hora que a gente chegar lá, a gente vai saber. Mas se a gente consegue impactar um número de pessoas, e eu acho que era a internet que deu uma zicada, não abria. O que que aconteceu? Ontem fiz reunião com a equipe. Talvez eu não vá fazer o evento para 40 no Japão, talvez eu vou fazer para 290. E eu me deu pânico. Me deu, eu falei, eu tenho que me ajoelhar e entende? Eu me ajoelhar, porque a hora que eu vi para 290, eu falei assim, a gente quer recuar, a gente quer correr, a gente quer. Me deu um paniquito, aí eu falei assim, não, mas eu tô sozinha, mas tá sozinha, nem vou estar com, né? Daí na hora veio assim, não, como que você vai estar sozinha? Se Deus está com você, mas eu juro. Aí eu falei, ainda bem que agora eu encontro bíblico. Minha criança começou a berrar, minha criança começou a se me dar um sericutico aqui. E aí daí eu falei, que presente! Parece que você preparou até encontro bíblico, né, para as coisas, porque me deu pânico. A hora que eu me vi, porque, né, eu fui fazer aqui antes, e aí a hora que eu me projetei, daí me deu pânico, porque eu fui tentar buscar a personalidade protetora e sair da personalidade unificada. A gente, a gente ainda está acostumada com a sombra, com o julgamento, com os medos. Eu me peguei nisso. Eu me peguei, sabe? O quanto ainda a gente cai. E eu juro, eu me peguei no medo, eu me peguei no julgamento, eu me peguei e falei, é, ainda bem que no Japão não é que nem no Brasil, que, sabe? Daí eu falei, porque eu não vou conhecer os fornecedores, eu não vou conhecer tudo. A gente está tendo que mudar de lugar, a gente estava fechando com a moça do rancho, né, que era em Guiço, a gente foi para Okazaki por um objetivo espiritual, inclusive, né? E aí tava tudo certo. E de repente, sabe? Então, assim, eu olhei e falei, nossa, praticamente faltam 2 meses. E de 40 ir para 290. Me deu. Só que a gente esquece. Porque a gente ficou tanto tempo nisso, tanto tempo com medo, tanto tempo é, a gente, sei lá, a gente estava tão encoberto, sabe? A gente ainda tá, a gente está descortinando tão aos pouquinhos, porque acostumar a andar desse jeito, para mim também é novo. Ficar o tempo todo o sistema guia, coloca, daí tira, daí coloca.
Daí, nossa, é um desafio. Não, agora é assim. Daí, não, não vai ser 40, vai ser 290. Daí, mas que coisa, sabe? Daí, você escutar o sistema guia é, é pura ter que andar na fé e na confiança. E daí, eu tenho que lidar com as minhas memórias que berra. Então foi um presente hoje, sabe, esse momento nosso do encontro bíblico. Foi um presente parar e olhar dessa forma, e eu agradeço vocês que estão aqui, porque quando a gente está sozinha, não funciona igual. A gente não é sozinha, nós não somos sozinhos, nós somos em polis. Não funciona. Se eu pegasse aqui e fosse ler sozinha, eu tenho certeza que não ia ser igual. E lá, no dia do evento, nós estaremos presentes também, não fisicamente, mas estaremos aqui de retaguarda, com certeza. Pois é, eu tenho que receber. Tem que aprender a receber, porque na hora eu me vi tão sozinha, me deu um desespero. E daí eu tenho a impressão que eu quero doar para vocês. Daí eu falei, nossa, daí a gente vai fazendo sistema híbrido, elas vão assistir para que daqui a pouco, né, elas estão nesse movimento, elas estão fazendo, e elas vão olhar e ver que é, né, o que eu fiz ali, todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer, porque eu também tenho os meus medos, eu também tenho os meus desafios, eu também tenho que me ajoelhar e me arrepender. Eu também tenho, sabe? E aí, daí olhar e vocês, não, Priscila, a gente vai estar com você, a gente não vai estar só assistindo. Eu preciso aprender a receber, porque eu sempre tenho a impressão de fazer para, sabe? Fazer para. Nossa, mas eu assisti, a Miriam hoje pediu um negócio, já na hora eu fui tomar um café, já veio aqui a ideia, né? Nossa, eu vou fazer para elas isso, deixar tudo organizadinho, pronto. Então, assim, o tempo todo, e agora. Eu aprendi a receber. Obrigada, Beatriz, né? Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por me ensinar a receber. Tenho certeza que quanto mais eu aprender a receber, mais eu vou conseguir ensinar vocês a receberem também. Lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste, observe-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão. Eu tenho uma pessoa daqui a pouco que ela fica sentada em cima do negócio, assim, né? Com medo de dar o próximo passo. É muito isso aqui, ó. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão. Daí eu falei assim, que se exploda, você tem 40 anos de idade, isso é uma migalha. Você tem uma vida para viver e não sei o que. Ontem ela não conseguia pegar. E daí, olha isso aqui. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão. Para você lembrar quem você é, as obras que você faz. Não são as coisas, elas foram feitas através de você. Então, lembra quem você é. Só lembra disso. E não saberás a que horas e surpreenderei. E às vezes está lá, né? Mas por que agora? Por que com tal idade? Por que não sei o quê? Parará, né? Vamos ler de novo. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão. E não saberás a que horas eu surpreenderei. Tens, contudo, também
Em Sardes, tens, contudo, também em Sardes, algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, porquanto são dignas. Ai, daí a gente contamina com pensamento, sentimento, né? E olha que se arrepender. Quanto a gente pode? Eu não achei a pedra branca ainda falar nisso, mas eu fiquei de olho. Não sei vocês como foi, mas fiquei muito de olho no meu olho, como eu observava as coisas e fui curando a mim, né? Fui curando minha arrogância, porque eu cheguei no restaurante da minha mãe e eu lembro que eu falava assim: ah, eu quero ir embora. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu quero explorar o mundo. Uma coisa é explorar o mundo, outra coisa é eu falava, eu lembro que eu falava, isso daqui é muito pequeno para mim. Era a justificativa que eu usei, que é o que pega, entende? Uma coisa é você tomar a decisão, outra coisa é você ficar se justificando pela decisão e colocando o olho vermelho, o olho da observação, para justificar e danificar lá fora, né? E aí eu lembro que eu falava isso, aqui é muito pequeno para mim. Pensa se esse fim de semana eu não ajoelhei para a cidade, para um restaurante, para a cidade eu vou fazer de novo, porque eu sinto que ainda não está inteiro, porque eu fiquei meio aquilo que me deu, mas o restaurante, eu falava, isso aqui é pequeno para mim. Olha quanto é, sem perceber a gente cai, né? E aí o restaurante eu me ajoelhei para minha família. Na minha família, vocês não são pequenos para mim. Vocês foram exatamente quem vocês precisavam ser para eu me tornar. E é o tempo todo. Então, isso daqui, ó, vestida de branco, porquanto são dignas, é bastante trabalho que a gente precisa fazer. É bastante trabalho. Isso aqui, ó, ser digna. Meu Deus. E quando você for digna, pode ter certeza, o que você mais vai encontrar é isso que você já faz hoje, que é ser um ser de criação. Só que você está criando muitas vezes com muito obstáculo, né? Com muitos desafios. O vencedor será vestido de vestes brancas e eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. Ah, que coisa mais linda! O vencedor será vestido de vestes brancas e eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. Então, se a gente for ver a vida, né, que é a árvore, essa grande árvore, como se a gente tinha inteligência, como se ela fosse uma grande árvore, que é a árvore da vida. Aí Deus foi lá e colocou dentro de nós o código de Deus, porque na genética já mostra. Agora, imagina a gente ser digna, porque a gente vai encontrando cada vez mais nós como seres de criação, descobrindo nós como seres de criação. Conforme a gente vai descobrindo nós como seres de criação, é mais perdão, é mais reverência, é mais a gente se arrepender, é mais um monte de coisa. É mais um monte de coisa. Por quê? Porque conforme você vai ficando com essa veste branca, você pensou, as coisas acontecem. É muito rápido. É muito rápido. Só que olha que legal, né? Ele não só colocou o nome na gente, mas a hora que a gente chegar nesse nível, eu jamais, olha só, será vestido de vestes brancas
e eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. Proclamarei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O nosso pequeno eu quer berrar, falando que está sozinha. O nosso grande eu fala, eu entendi o recado. Vamos, vamos, porque não vou estar sozinha. Não vou, não vou, não vou, não vou. Tudo aquilo que estressa é porque quando você se põe sozinha. Então, não, não vou estar sozinha. Mensagem é Filadélfia. Não, gente, é tão louco, mas sabe o que que eu penso? Os pão de queijo, olha isso, o Japão nem tem pão de queijo, até tem, porque hoje brasileiros fazem, tem, né? No mercado brasileiro, você compra pão de queijo. Aliás, pão de queijo é o que todo mundo curte, porque é aquela sensação de Brasil, né? É comer o pão de queijo, tomar um Guaraná Antártica, e comer bolo de fubá. Gente, olha isso. Isso que eu choro. O ser humano não está atrás de coisa, está atrás de sensação. As pessoas viajam lá para ir no mercado brasileiro para comprar um fubá, um bolo de fubá, pão de queijo e Guaraná Antártica, para ter a sensação do Brasil. Ai, querida Miriam, por isso que eu sou muito chorona. Eu acho isso assim, o ser humano, quando ele sente, ele não tá tomando guaraná, ele não tá comendo bolo de fubá, ele não tá tomando pão de queijo. Só que quando eu penso, eu falo, vocês acreditam que a minha pira não é ir lá falar. A minha pira é, e os pão de queijo para todo mundo? Sabe, essas coisas que eu piro. Sendo que os japoneses, eles olham, o máximo que eles tomam um chazinho, eles mesmos levam bentô, nem estão acostumados com essas coisas. Nossa, aqui, né? Essas coisas, comida, como é que vai colocar comida para todo mundo, 290 pessoas, essas coisas, sabe? Que daí eu piro, assim. Mas não, daí eu tenho que aquietar dentro de mim, não, Priscila, ó, lá eu vou orientar eles, como que eles vão conduzir, tarará, pronto, é tão tranquilo, e os orientados japoneses é tão fantástico, que aonde eles sujam, eles limpam, aonde isso é tudo tão organizado, é o extremo, e da onde ficar pirando, sabe? É da cabeça, é da memória que fica enfim, mas o que eu penso é os pão de queijo. Mas quem sabe vai sair pão de queijo? Não sei. Mas quem sabe a gente consegue nos pão de queijo. Leva, nem sei se posso levar queijo, mas eu já, daquela vez, a minha sogra levou mortadela. Uma desse tamanho, gigante mortadela. Nossa, as pessoas achavam assim, porque lá não tem essas coisas, não pode lá, né? Deve ter, mas o mercado brasileiro, um pouquinho. Ela levou um inteiro, assim, nossa. Então esquece o pão de queijo, Priscila. Mensagem a Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Eis o que diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém mais fecha, que fecha e ninguém mais abre. Conheço tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, pois tem pouca força, mas ainda assim guardaste minha palavra e não renegaste meu nome. Vamos lá, calma lá, que isso é mensagem a Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve ao anjo da igreja. Eis que diz o santo verdadeiro, aquele que tem chave de Davi. Então,
Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve. Quem escreve? Davi, né? Eis que diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que tem a chave de Davi. Tem muita coisa entre linhas aqui, né? Então ele fala ao anjo da igreja de Filadélfia, o santo, é aquele que tem a chave de Davi. Eis que diz o santo o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Então, imagina que é uma pessoa com a chave de Davi e falando ao anjo, à igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja de Filadélfia. Aquele que abre, ninguém mais fecha, que fecha, ninguém mais abre. Então, ele está se apresentando. Ele está se apresentando, né? Conheço tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Conheço tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, pois tem pouca força. Mas ainda assim guardaste minha palavra e não renegaste meu nome. Conheço tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, pois tem pouca força. Pois tem pouca força, mas ainda assim guardaste minha palavra e ninguém renegaste meu nome. Até então ele está mostrando a autoridade dele, se apresentando, né? Vou entregar-te alguns adeptos da sinagoga de Satanás. Entregar-te alguns adeptos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não o são, pois mentem. Farei com que venham prostrar-se a teus pés e reconheçam que eu te amo. Vamos de novo aqui, então. Então, vou entregar-te alguns adeptos que têm ali a energia, já, já tem essa criação, né, de Satanás, que eles falam ser judeus. E não são, pois mentem. Farei com que venham prostrar-se aos teus pés. Farei com que venha a prostrar-se aos seus pés. E reconheçam que eu te amo. Então, que venham prostrar-se aos seus pés e reconheçam que eu te amo. Então, está falando diretamente para o anjo da igreja da Filadélfia, né? Se a gente for olhar o cenário assim. Esses adeptos da sinagoga de Satanás, que dizem judeus e não são, pois mentem, farei que venham a prostrar-se aos seus pés. Daí, então, o anjo da igreja de Filadélfia, eles se prostram aos pés para reconhecer que eu te amo, né? Como guardaste a palavra de minha paciência, como guardaste a palavra de minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Como guardaste a palavra de minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então, eu também guardarei, a ponto de nem sentir, né? Da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para colocar à prova os que habitam na terra. Aí vem aquele ditado, né?
Você leva um tapa e você dá o outro rosto ainda, porque não é o que você vê. O que que a gente vai estar vendo é aprovação e não é piedade, mas é apenas cuidar da gente ainda, cuidar do nosso templo, né? Venho sem demora, conserva o que tens. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. E aí tem gente que acha que é comida, né? Conserva-te o que tem, a pessoa dá mais fome ainda. Vamos guardar, vamos guardar comida, sendo que a gente é energia. Conserva-te para que ninguém tome tua coroa. Porque quantas pessoas ficam presas no olhar do sofrimento ao ver o sofrimento do outro? Sendo que é exatamente cuidar de você para que isso pare de surgir. Porque esse adeptos de sinagoga de Satanás, pode ser que você que chegue e você dá toda a atenção. Agora cuida de você. Só cuida de você. Quanto mais você vai cuidando de você, para que você pare de enxergar esses desafios e esses problemas, mas tendo fé, mantendo o teu cajado firme. Eu lembro que quando eu passei assim, eu fui aprendendo isso, porque uma coisa foi que me ensinaram, né? Me ensinaram que, nossa, coitado dos mendigos estão passando fome. Aí depois me ensinaram, minha tia do pânico, falava assim: cuidado com o homem do saco, ele leva as pessoas embora, só para a gente não ir na rua brincar. Então, ela, né, era o jeito que ela usou. É o homem do saco, quem que você pensa? Os mendigos vão levar a gente embora. Aí eu cresci, fui aprendendo a quê? A enxergar a perfeição do outro. Então, muitas vezes, né, quando a gente fala assim, sentir dó é a pior emoção que existe. Por que que eu vou sentir dó acreditando que ele é separado de mim? Que Deus está olhando mais para mim, não está olhando para ele. Até que eu comecei a treinar e olhar só a pessoa, não vê nada. Não vê o mendigo, não vê o que as pessoas me falaram sobre o mendigo. Só vê uma energia, um ser humano, uma energia. Aí eu lembro que eu fui correndo, assim, tava correndo na rua, e daí eu passei, tinha uns mendigos, assim, geralmente eles. Eu lembro que ele tava num cantinho de marquise e tinha umas lixeiras, assim. E eu consegui, assim, passar e falar igual é qualquer pessoa. Não olhar ele como um mendigo, não olhar nada, nada. Simplesmente é uma pessoa, é uma energia ali, só. Não, não pensei nada sobre ele. Consegui, assim, não pensar, tipo, nossa, será que ele. Porque meu pai dava todas cobertas, né? Será que ele passou frio? Será que tem coberta em casa? Sabe? Aquele. Será que ele tá passando fome? Nossa, coitado. Era isso que eu escutei, coitado. Não, eu tenho que treinar meu olho. É meu olho. Eu não vou ficar, enxergando, parar e ficar treinando nele. Não, mas eu treinei de dentro de mim. E aí eu juro, assim, as pessoas falam.
A última vez que eu vi muito mendigo foi em São Paulo, que fiquei chocada, né? Não é 50, é 500 na Rua da Sé, lá, Rua da Sé, né? 500, 5.000, é muita gente, é muita gente. E aí, o que que eu fiz? Eu fui parar para me curar, porque se isso se apresentou para mim, eu fui perguntar para quem? Para minha alma, que tem para mim aqui. Não se trata do outro, é sempre com você. Como guardaste a palavra de minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para colocar a prova os que habitam na terra. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. O que é a tua coroa? É você cuidar do teu templo, do teu sagrado. Orai e vigiai. Ao vencedor farei dele uma coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, a nova Jerusalém que desce do céu, de junto de meu Deus, bem como meu nome novo, bem como meu nome novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem à igreja. Eu acho que a gente não precisa trazer nada. Nossa, baixou a luz aqui, né? Não precisa trazer nada assim muito. Ui, pera lá. Ai, perdeu o botão aqui, pronto. A gente não precisa trazer nada para a mente, porque, né, a mente é tão limitada, né? Mas a gente pode trazer para o coração. Acho que a gente podia fechar os olhos, a gente tem mais um pouquinho aqui, 2 minutinhos, fechar os olhos e só sentir no coração. Respira longo e profundo. Acho que a gente pode entrar no contexto de arrepender-se, a quem eu prejudiquei, a quem eu possa estar prejudicando. Descortina meus olhos, permita que eu seja digna de encontrar e me arrepender de tudo que é necessário, que eu ainda não tenho consciente, mas que está lá no subconsciente. Não para me tornar uma pessoa boa, porque isso eu já sou na minha essência, mas que eu saiba criar, colocar meu propósito, que é essa pessoa de criação, para criar melhores momentos aqui na Terra, as melhores experiências, as melhores sensações, para que a gente possa se conectar com essa grande árvore novamente,
Se for igual do filme do Avatar, é uma árvore branca. Quem não assistiu, assiste. Acho que vai sair um novo filme agora. É um filme que fala muita coisa ali. E ela, essa árvore branca, permita que a gente possa cada vez mais se arrepender, em ter discernimento, né? Ter discernimento, para que a gente seja digna de encostar nessa árvore branca e se conectar e trazer novamente a verdade versus ilusão, o bem versus ilusão. E que essas guerras internas dos homens possa ser cada vez mais brando, mais apaziguado. Então, aos pouquinhos, a gente vai voltando, da mesma forma que da semana passada, era uma pedra branca com um nome, a gente se permitir estar com essa energia dessa grande árvore branca, que ela é tão linda, tão cintilante, tão amorosa. Aonde o ser humano foi tão tenso que a gente desconfia até do amor, mas que a gente possa sentir dentro de nós esse amor dessa grande árvore branca, que em cada lugar que ela toque em você, você saiba receber. Hum, Aos pouquinhos a gente vai voltando e trazer essa sensação. Depois a gente pode dar uma pesquisada sobre essa árvore lá essa árvore do Avatar, ela é muito falada nos livros sagrados. Essa árvore branca.
a gente possa ir sentindo a vida e conhecendo cada vez mais ela através do nosso dom da intuição. E encontrar um eu nosso que a gente ainda não conhece. Um bom dia, um bom fim de semana. Quem vai estar com a gente amanhã do DTF, mais treino, mais limpeza. Amanhã. E agora fiquei com o pão de queijo na cabeça. Tchau, tchau. Vamos ver se a gente cocria pão de queijo. Os 290 talvez não, mas a Miriam consegue, de certo, para ti. Vamos levar bastante pão de queijo. Sei lá quem vai fazer, mas a gente, né? A gente é Precisa cria fazer alguma tudo. coisa, Priscila, pro evento? Que eu posso fazer, Ah, né? agora mudou tudo, já perdi o controle já. Era 40 dos 90, agora tenho reunião 11 horas e qualquer coisa eu te chamo, mas Uhum, agora já nem sei mais, agora a única coisa assim, ó, que tenha uma cadeira para as pessoas sentarem uhum. e o resto nasce, o restante nasce. Tá Deve tudo ser um bem. lugar grande, então, né? O casaco. É. Então, aí a gente está vendo é cidade grande, né? Tem bastante O hotel. casaco é aqui perto. Ah, o Casaque é perto. É Haiti, né? É, Haiti. é aí de quem? Isso. Então, aí tem a prefeitura, tem uns locais, um parque que eu vi lá bem lindo, que daí tem umas Hum, salas grandes, porque não é qualquer lugar que tem assim para você grande, né? fazer, né? Mas eu vi que tem nesse parque, tem umas salas lá. Nossa, eu vi grande, é onde faz show, faz um monte de coisa. Daí tem um espaço que é para 300 pessoas, 200, Que, consegue, consegue uhum, colocar, assim, né? Por enquanto tá isso, dos anos 90, então a gente vai nesse, né? Mas eu já tenho que agora conversar com o local para reservar, porque tá. até então estava com a moça do rancho, mas o rancho é até 40. E aí as pessoas teriam que também levar barraca de neve, de frio, barraca de frio. É isso que eu estava falando. Vai ter que Ah, colocar pneu de neve para ir para lá. Isso. vai ter que pôr pneu de neve. E, e aí eu não sei, não sei mais, já não estou mais no controle, deixa surgir. Mas qualquer coisa eu te chamo sim, porque não sei, eu acho que eu vou te chamar para alguma coisa, já senti que sim. Talvez se o pessoal do local falar só Nihongo, eu vou precisar de um suporte, nem que só pelo Que tem. telefone, tá Uhum, bom? que tem as pessoas que fazem. E se precisar de buffet, eu procuro também. Se precisar de. Eu acho que muita pessoa assim, não dá. Não, Só água. a gente fica sem comida, tô brincando. Mas lá, como é um parque, tudo tem esporte, né? Tem estrutura. Não, A ponto tudo tem as máquinas também, né? tem os combine tudo perto, né? Então, Isso aí vai ser de menos. As pessoas querem outro alimento. com certeza. Tá, Qualquer obrigada, coisa me fala, né? Tá. obrigada, obrigada. Tchau, tchau.